Pai amado. Padre Nilo Caetano Pinto residia no bairro Cerqueira Lima. Em sua casa, junto de sua esposa Cecena, criaram 8 filhos com muito amor. Filhos esses que hoje nos convidam para entrar e conhecer um pouco da história deste grande pai, com seus familiares. Meu pai me influenciou em tudo na minha vida, inclusive na minha profissão como professor de educação física. E hoje eu tento imitar um pouco o que o meu pai fez. Estou muito longe ainda do que ele fez, mas eu tento aproximar através da Sociedade São Vicente de Paulo, que ele sempre pertenceu, ajudando aos pobres. E esse trabalho eu acho muito importante. E peço a Nossa Senhora das Graças, a quem meu pai sempre confiou todos os pedidos, para que ilumine a mim e a todos os familiares, todos meus irmãos, nessa caminhada. Meu pai realmente foi muito importante para a gente, e tudo que ele falou, tudo que ele nos ensinou, a gente está tentando colocar alguma coisa em prática. Meu pai influenciou até na escolha do time. Ele escolheu o mais humilde de Belo Horizonte e todos nós acompanhamos. E a torcida do Coelhão é muito forte lá em casa. Abraço verde a todos. Falar do Padre Nilo é falar de um homem de simplicidade, sabedoria, fé e oração. Eu agradeço muito a Deus por ter convivido com o Padre Nilo. E no início da minha convivência com o Padre Nilo, e numa curta caminhada de oração, eu tinha o hábito de rezar para Nossa Senhora, para Deus, Jesus. E um dia, conversando com o Padre Nilo, ele me ensinou a importância de invocar o Espírito Santo, rezar pelo Espírito Santo, pedindo as luzes, a sabedoria e a força do Espírito Santo. E assim eu fiz, assim eu faço e passo esse conselho adiante, principalmente aqui na minha casa, junto da minha família. Então, essa intimidade, conhecer o Espírito Santo, eu aprendi através do Padre Nilo. Foi ele que me ensinou, ele que me mostrou. E que o Espírito Santo continue nos iluminando e abençoando as nossas famílias. A paz de Jesus a todos. É uma alegria falar do Padre Nilo, meu pai. O primeiro fato ocorrido foi em 1980, com a vinda do Papa João Paulo II ao Brasil e em Belo Horizonte. Ficamos muito encantados com a sua vinda e eu lembro que foi eu, meu pai e minha mãe. Eu tinha 15 anos de idade. Chegamos cedo e quando o Papa chegou, ele saudou o povo com um belo horizonte e a sua homilia dirigida aos jovens. Saímos de lá encantados. O meu pai, então, ele falava: esse Papa é formidável, esse Papa era um colosso. Outro fato ocorrido foi em 1993, no nosso casamento. Um fato ocorrido que geralmente quem atrasa é a noiva. E, no caso, quem atrasou
para o início da cerimônia foi o meu pai, junto com alguns familiares que estavam vindo de ônibus, e o ônibus deu defeito no meio do caminho. O resultado foi que o casamento começou 1h30 depois. Há uma homilia muito bonita feita por ele, dizendo muito sobre a minha mãe, sobre a família de Nazaré, e nós ficamos muito satisfeitos e muito alegres com a celebração, do jeito que ele fazia todos os casamentos, do jeito do Padre Nilo. E ocorreu tudo bem, graças a Deus. Depois tivemos a festa. E uma lembrança que eu guardo muito do Padre Nilo, em vários momentos, eu chegando em Itaúna, ele sempre muito acolhedor. Ele, assim, para mim era como um pai. Ele sempre, a gente chegava lá, ele se preocupava demais com a gente, com aquilo tudo, que ele preparava muita coisa pra gente. Então, assim, era uma preocupação muito grande, que eu achava, assim, um zelo, um carinho muito grande que ele tinha com todos, né? E ele é um exemplo de pai, um exemplo de homem, e eu guardo com muito carinho o Padre Nilo no meu coração, porque eu sempre, quando eu tenho uma dificuldade, um problema, eu sempre peço ao Padre Nilo, e a luz vem, o caminho abre, e as coisas acontecem de forma tranquila e positiva. Então, o Padre Nilo, para mim, de onde ele estiver, eu tenho certeza que ele olha com muito carinho por todos nós. Ele sempre foi meu porto seguro. Sempre me ajudou nos momentos que mais precisei. Ao chegar perto dele, sempre o seu olhar já me falava tudo, e ele sabia direitinho também o que eu estava sentindo. Não precisava falar nada, eu já via em seu olhar. Minha filha, estou aqui, pode contar comigo, com as minhas orações. Mas reze, peça a Deus para guiar o seu caminho. Peça a Deus para te iluminar e fazer as coisas certas. Fica tranquila que tudo vai dar certo. É só você ter paciência. E ele ficava quieto olhando para mim assim, e era tão bom ficar perto dele. Lembro de quando a gente saía, muitas vezes passava na igreja e ficava lá ajoelhado rezando um bom tempo. Eu ficava guardando, ajoelhava também, levantava, ajoelhava de novo, e ele estava lá rezando. Também na hora do almoço, sempre era costume dele ajoelhar também no quarto e ficar rezando antes de almoçar. E uma vez eu fiquei sabendo que isso era desde antes, quando ele morava mesmo lá com meu tio Zé e o Quinco, que a senhora, dona da casa, falava que na hora do almoço também ele sempre estava ajoelhado rezando. Era um homem de muita oração, um exemplo que a gente tem que seguir. Acho também que hoje o que nos dá mais força para viver é seguir o seu exemplo, e eu vejo como é importante a oração, como estar em oração nos ajuda a enfrentar esse mundo com mais facilidade. Muita saudade. Grande abraço. Olá, eu sou Letícia, sou filha do Padre Nilo. Experiências com meu pai, a gente teve muitas, mas eu lembrei de uma. Nós viemos uma vez a Belo Horizonte, e meu pai foi na região hospitalar ali, ele dirigindo, eu do lado, e eu falei, nossa, esse trânsito maluco de Belo Horizonte, acho que nunca vou dirigir aqui. Meu pai parou no sinal quando ele fechou e falou comigo, eu vou ali no hospital pegar um papel, você me pega do outro lado da avenida, faz o retorno. Aí eu falei, pai, como assim? O sinal já foi abrindo, eu corri, sentei no lado do motorista e fui com o carro. Nunca tinha dirigido em Belo Horizonte, meu Deus, fiquei gelada. Não achava retorno, acho que é porque eu estava nervosa. Dei a volta, virei uma direita, não sabia onde estava, perguntei. Enfim, voltei
a avenida Alfredo Balena. Meu pai estava lá na porta esperando. Eu falei, pai, eu não acredito que você fez isso comigo. Pai, eu tô nervosa até agora. E ele rindo até. Meu pai era assim. Eu falei, pai, como que o senhor faz isso comigo? E ele falou, ai minha filha, tem que ter coragem para as coisas. Coragem era uma das coisas que meu pai sempre ensinou. Coragem para lutar, coragem para tudo. E às vezes a gente aprendia no aperto. Olá, estou aqui para contar para vocês um pouquinho de uma das experiências que tivemos juntos. Eu me lembro que quantas vezes eu chegava do meu trabalho com um semblante ruim, porque às vezes tinha acontecido alguma coisa de errado no trabalho. Tinha tido um dia cheio. E ele estava aqui em casa me esperando e falava, oi Tati, oi filha, como foi no trabalho? Foi tudo bem? Os alunos comportaram como bons meninos? E os professores? Todos se cumprimentaram cordialmente? Eu olhava para ele com uma cara como se diz, nossa, tive aquele dia e meu pai perguntando se foi tudo bem. Só que ele dava um sorriso. E aquele sorriso, ele conseguia arrancar um sorriso de mim. No meio de um dia cheio, de um dia exaustivo. Bastava eu chegar em casa do meu trabalho, ele não precisava falar nada, mas ele dava um sorriso, oi Tati. E eu ficava feliz. E meu dia ficava mil maravilhas. Sempre foi assim. Eu poderia ter um dia péssimo, mas quando eu chegava em casa, tudo mudava.